Shalom, shalom do avivamento, todos os santos, eleitos, ungidos do Pai. Neste exato momento, quão bom e quão tremendo é o homem, ele buscar de Deus a bondade e a direção de Deus. Como é importante nesses dias nós abrirmos nosso coração para o querer, para desbravar, para batalhar em prol daquilo que o Senhor tanto quer revelar, ou aquilo que Ele já tem revelado. Se eu fosse você, parava para refletir o quanto esta bondade de Deus é extraordinária. E antes que eu continue aqui, deixe o seu like, se inscreva no meu canal Ministério do Espírito e compartilhe com todos os santos e pessoas simpatizantes, admiráveis e amáveis, ok? Então, vamos lá. Precisamos parar para refletir na grandiosidade do amor de Deus. E este amor de Deus, ele reflete uma grande realidade que está dentro do coração do Pai. O Espírito Santo é promessa do Pai cumprida, e hoje o Espírito Santo está dentro de todos que já nasceram de novo. Está dentro da igreja. A igreja, ela é eleita, ela é separada, ela é santa, sacerdócio real, povo adquirido, um povo que pela qual o Senhor separou para boas obras, para que exercite a prática em prol do próximo. Então, este é um modelo de povo que realmente está andando na presença e vive na presença. Então, diante de tudo isso, devemos parar para refletir a bondade do Senhor, o imenso amor do Pai, o imenso carinho do Deus vivo, um Deus que manifestou lá na antiga aliança como um Deus totalmente justo, como Ele é justo, imutável, soberano, altíssimo, todo-poderoso, um Deus que está pronto a responder, fazer maravilhas a todo que o busca, todo que o clama, todos que orarem. Mas é interessante que muitos não entenderam ou deixaram-se passar. Veio Jesus, a expressão exata do amor do Pai, e Jesus veio procurar compreender o que se passa pela mente dos homens, o que se passa pelos corações dos homens. Por isso você nota que nos evangelhos a Bíblia sempre está falando, dizendo que Jesus sabia o que se passava no coração e na mente deles. Jesus estava sabendo não por onisciência, porque Jesus como homem não estava como onisciente. Jesus como um homem estava como alguém dependente do Pai, alguém dependente. É por isso que ele tinha uma busca contínua de oração. E um homem que exercitava a fé. Ele era cheio do Espírito Santo. Então Jesus era tão cheio do Espírito que também buscava a presença do Pai através do Espírito Santo. E exercia a sua fé, como ele na terra. Ele andou numa natureza perfeita, natureza divina. Então ele andou perfeitamente cheio do Espírito Santo e motivado pelo sobrenatural de Deus. A fé que ele portava era a fé sobrenatural. Então Jesus procurou mostrar para a sociedade, nesse tempo, enfim, para os nossos dias, que é possível um homem andar em fé, cheio do Espírito Santo, com uma natureza nova em Deus, e poder, mesmo andando com toda essa bagagem maravilhosa, num corpo frágil, fraco, e numa alma que pela qual é muito voltada à terra. Quando eu falo que a alma é voltada à terra, é que a alma está sujeita às paixões, aos desejos, ao intelecto e tudo mais. Jesus, ele como um homem, ele sofreu, sentiu, percebeu e tudo mais. Mas Jesus também não somente era homem, mas também como Deus, em sua essência como Deus, em sua natureza como Deus. Então o próprio Pai enviou seu Filho Jesus Cristo para que a humanidade viesse recorrer a Ele.
Mas Jesus, ele em 3 anos de ministério, ele preparou homens como discípulos e 12 apóstolos e procurou preparar o caminho para o cumprimento da promessa do Pai. Que promessa? Ele disse: ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. Esse revestimento é algo que viria sobre os discípulos, é o chamado dunamis, poder explosivo de Deus, poder bomba de Deus. Imagine esse revestimento na igreja quando todos os santos e filhos de Deus buscam a presença do Espírito Santo. Se o Espírito Santo já está habitando neste homem, nesta mulher, o Espírito Santo faz deste homem templo, habitação do Espírito Santo. Mas do mesmo modo, é interessante que o Espírito Santo, ele não só quer habitar no homem, ele deseja que este homem também seja revestido pelo seu poder, pelo seu dunamis. Então, queridos, é necessário desatar, é necessário ultrapassar limites, é necessário vencer, é necessário entender que o poder de Deus é para revestimento, é nos prontificar para a batalha, nos prontificar para o exercício dos dons espirituais. E está sensível ao querer e direcionamento do Espírito Santo. Mas é através também do próprio Espírito que habita dentro de nós, habita dentro da igreja, que vai nos capacitar e nos habilitar a praticar o fruto do Espírito. Justamente é isso que eu estou falando aqui, o amor de Deus, a bondade do Senhor. Deus é um Deus bom, Ele é bom, e é por isso que os antigos louvavam, bendizendo, dizendo: rendei graças ao Senhor, porque Deus é bom e a sua bondade dura para sempre. Bondade essa, benignidade essa que ultrapassa todo entendimento. Bondade essa que é a movimentação da expressa manifestação do amor de Deus. Quando alguém ama, alguém exercita este amor. E este amor é expressado em alegria, paz, bondade, mansidão, domínio próprio. Ninguém consegue praticar o fruto do Espírito na base do intelecto e na base de esforços humanos. Só através de estar no Espírito e andar no Espírito. Então é de extrema importância compreender que toda esta bagagem do fruto do Espírito é através de nós estarmos com a presença e se envolver na presença. Os dons espirituais já são voltados ao poder. Quando o poder cai sobre nós, o poder ele ativa esses dons e esses dons são atuantes de acordo com o chamado da pessoa, de acordo com o ministério da pessoa, de acordo com o propósito que o Senhor tem com essa tal pessoa. Entendeu? Os dons não é de nenhum ser humano, mas sim do Espírito Santo. O fruto do Espírito é o Espírito Santo. Quando eu busco dele um aperfeiçoamento de caráter, o Espírito Santo, ele mesmo, produz no meu espírito o fruto do Espírito, produzindo então o caráter de Cristo em ação. Porque em todo homem que já nasceu de novo, o caráter de Cristo já está envolvido em pacote na pessoa do Espírito Santo. O Espírito de Deus, quando vem habitar num homem, ele vem completo, com o pacote do fruto e com o pacote dos dons. O fruto é a própria pessoa divina manifestando dentro da pessoa. Agora, os dons é simplesmente um pacote que depende do ativar do poder quando é derramado sobre aquele que nasceu de novo. É por isso que é preciso mergulhar na presença, para que tanto a presença quanto o poder de Deus caia, manifeste poderosamente. Amados, é necessário reconhecer essa bondade. Nosso Deus é bom. Jesus, ele reconhecia isso, e é tanto que ele atribuiu a bondade que o jovem rico disse: mestre, tu és bom. E ele disse: eu não sou bom, bom é Deus. Ou seja, bom é o nosso Pai que está no céu. Então, toda a glória ao Pai amado, ao Pai das luzes. Que possamos aproveitar esta bondade,
essa maneira simples da bondade expressada pelo amor dele, que ele tem para conosco. O amor de Deus é o amor ágape, é o amor incondicional, sacrificial, é o amor pela qual não enxerga defeitos nem fraqueza. E é nesse amor que a igreja precisa ativar-se por meio do Espírito Santo, por meio do Espírito. Ninguém consegue praticar o amor de Deus por esforço próprio. Ninguém consegue viver a manifestação e a realidade do amor, que é alegria, paz, bondade, mansidão, domínio próprio, fidelidade. Ninguém consegue. E eu não sei que mentalidades são essas de pessoas que estudam tanto, entra na ciência dos homens, e é até bom estudar, mas da forma como eles estudam, sem o Espírito Santo, é perder tempo. Há uma arrogância, porque só enxerga de forma filosófica, de forma sociológica e tudo que envolve ciências humanas, não ignorando a ciência humana, mas a ciência humana só são exatamente pontos que o homem traça, mas na maioria de todos eles não tem nada a ver com o Espírito Santo. O Espírito Santo é a terceira manifestação divina, ou manifestação de Deus em prol dos homens. E eu digo a você, o Espírito de Deus, ele é tremendo. Enquanto o Deus Pai, o Pai Todo-Poderoso, andou nessa terra sobre os homens ou sobre a humanidade naquela época da Antiga Aliança, Jesus andou do lado de homens e mulheres pelas quais ele começou a chamar, vocacionar e investir. E é interessante que o Espírito Santo não está nem por sobre e nem está ao lado, ele está dentro dos que nasceram de novo. Então aí 3 manifestações em dimensões diferentes. E isso eu posso dizer a você, é Deus, o Todo-Poderoso, se aproximando da sua criatura, à sua imagem e à sua semelhança. É tempo de nós pararmos, refletirmos nessa bondade de Deus. De pouco em pouco ele veio se aproximando para procurar se adaptar e procurar se envolver, se conectar, para que os homens possam se conectar nele. Por isso que a parte divina já foi feita. E termina ali o livro sagrado por meio da carta de Tiago, capítulo 4, versículo 8. Achegai-vos a Deus e ele se achegará a vós. Ele já fez a parte dele e todo ser humano precisa fazer a sua parte. Se você ainda não se entregou a Yeshua como Senhor e Salvador da sua vida, eu consolo de que você precisa tanto se voltar para ele, se arrepender da velha vida, se arrepender desses pensamentos inúteis e dar a volta por cima. Quando eu falo isso, não estou falando de forma denominacional, nem também de forma religiosa. Eu falo numa fé que envolve sim relacionamento. Você precisa experimentar mais de perto. De perto de quem? Dele. A bondade dele. Salmo 34, versículo 8 diz: provai e vede que o Senhor é bom. Então, se o Senhor é bom, experimente, provai. Ou seja, experimente e veja o quanto ele é bom. Um forte abraço para você. Deixa o seu like. Tá ok? Se inscreva nesse canal, ok? Ministério do Espírito, e compartilhe. Eu tenho certeza que essa reflexão vai servir para muita gente, para crescimento, maturidade e revolução, ou seja, rompimento a partir do momento que você entender que o avivamento já chegou na vida de cada um, basta se entregar, se render. Receba esta palavra, Shalom do avivamento. Sorria, porque ele te aguarda todo o tempo e o tempo todo. Amém, queridos?